Olá, aventureiro! Vamos embarcar hoje em uma jornada para um dos reinos mais antigos e misteriosos de Faerûn. Bem-vindo a Mulhorand, onde os ecos dos deuses ainda ressoam nas areias douradas e os segredos dos faraós repousam nas sombras das pirâmides. Neste vídeo desvendaremos a história épica, as batalhas lendárias e as maravilhas místicas desse império que desafia o tempo. Prepare-se para explorar Mulhorand, a terra dos reis deuses e dos mistérios eternos. Eu sou Hernandes e este é o Universo D20. Mulhorand é uma das nações humanas mais antigas de Faerûn, situada ao sul do Mar das Estrelas Cadentes, reconhecida por sua história rica, cultura única e profunda conexão com o divino. Este império, forjado pela revolta de heróis e reis deuses contra os antigos magos do Império Imascari, destaca-se como um exemplo de resistência e preservação de tradições milenares. A cultura de Mulhorand é rica, onde religião e governança estão profundamente entrelaçadas. A sociedade é patriarcal, com uma hierarquia clara baseada em linhagens nobres e eclesiásticas. A religião é central na vida Mulhorand, com os clérigos controlando o governo e os templos. Os sacerdotes não apenas lideram cerimônias religiosas, mas também desempenham papéis cruciais na administração do governo. Todos os sacerdotes, exceto os acólitos, são considerados parte da nobreza e recebem títulos que refletem seu status. A oração é uma prática diária obrigatória, e há um forte culto aos reis deuses, com rituais e festividades regulares. Os nobres de Mulhorand são descendentes dos reis deuses, e têm grande influência tanto política quanto religiosa. Os títulos nobiliárquicos são herdados principalmente pelos filhos mais velhos. Durante o tempo em que era aceito ter os escravos, eram relativamente bem tratados, com leis protegendo-os de abusos. Eles eram propriedade dos templos e podiam, em alguns casos, ganhar liberdade ou status social. A economia de Mulhorand é autossuficiente, com cada província especializada em certos produtos, garantindo uma interdependência que dificulta rebeliões. O comércio com outras nações é focado em produtos exóticos e artesanatos de alta qualidade, que atraem grande interesse e preços elevados. As principais exportações incluem óleos e perfumes exóticos, linho, ouro, papiro, pedras preciosas e tabaco, enquanto as principais importações consistem em madeira fina, ferro, prata e especiarias. Mulhorand é governada por um faraó, tradicionalmente a encarnação divina de Horus-Re. O governo é apoiado por uma estrutura complexa de templos que desempenham papéis administrativos e judiciais, mantendo a ordem e a tradição viva na nação. Nos tempos atuais, Mulhorand se reergueu após a queda do Alto Imascar. As divindades Mulhorand retornaram e assumiram papéis de liderança direta para proteger e governar seu povo. Esse renascimento trouxe esperança e um sentido renovado de identidade para o povo Mulhorand. Mulhorand é uma terra de antigos mistérios, deuses poderosos e uma rica composição cultural. Sua história de resistência contra a opressão, seu profundo compromisso com a fé e sua estrutura social complexa fazem dela uma das nações mais fascinantes e duradouras de Faerûn. A vida em Mulhorand é profundamente influenciada por sua rica história, cultura religiosa e uma estrutura social rigorosa. Esta nação, conhecida por seus monumentos majestosos e magias poderosas, é um lugar onde tradição e fé permeiam todos os aspectos da vida cotidiana, e onde a posição social é rigidamente definida, mas ainda oferece caminhos para a mobilidade através do serviço religioso e do mérito pessoal. Embora menos numerosos que o clero, os magos e feiticeiros são altamente respeitados e passam muito do seu tempo pesquisando novas magias ou examinando artefatos antigos. Todos os magos devem estar afiliados ao clero, particularmente à Igreja de Thoth, que controla toda a prática da magia em Mulhorand. A classe média é composta por artesãos, mercadores, escribas, mercenários e artífices, desempenhando papéis essenciais na economia e na cultura Mulhorand, proporcionando bens e serviços necessários para a sociedade. Abaixo da classe média estão os comuns, que incluem agricultores, trabalhadores manuais e outros que não possuem status nobre ou eclesiástico.
Esses indivíduos podem possuir terras e propriedades, mas geralmente têm menos influência política e social. Antes de abolida a escravidão, todos os escravos eram propriedade dos templos, especialmente da igreja de Horus Ré, e eram alugados para famílias nobres e outras instituições. Eles tinham direitos básicos e, em alguns casos, podiam ganhar sua liberdade através de serviço leal ou compra. A vida cotidiana em Mulhorand é marcada por uma forte observância religiosa e um rigoroso respeito às tradições. Os Mulhorandes são profundamente religiosos, com orações obrigatórias 4 vezes ao dia e festivais frequentes em honra aos deuses. Os templos são centros de atividade comunitária e governamental, e os sacerdotes desempenham papéis-chave tanto na liderança espiritual quanto na administração pública. As tradições são profundamente respeitadas, com práticas como a pintura corporal e tatuagens religiosas sendo comuns entre a população. A prática do Taloal, as 3 pérolas da sabedoria, envolve a pintura ou tatuagem de pontos na testa, indicando educação ou habilidades mágicas. A economia de Mulhorand é fortemente agrária, com grandes propriedades cultivando linho, tabaco e outros produtos agrícolas. A mineração de ouro e pedras preciosas também é importante. O comércio é controlado pelas guildas e templos, e Mulhorand exporta muitos produtos exóticos, incluindo perfumes, óleos e artesanato religioso. A educação é valorizada, especialmente entre a nobreza e o clero. A grande universidade de Gildaneth é um centro de aprendizagem onde magos e sacerdotes estudam e desenvolvem novas magias e tecnologias. A pesquisa científica é incentivada, especialmente nas áreas de magia e tecnologia antiga. A vida familiar em Mulhorand é estruturada. O primeiro filho herda a maior parte dos bens da família, e há um forte respeito pela autoridade dos mais velhos. A sociedade, governada pelo faraó, tradicionalmente a encarnação divina de Horus Ré, é assistido por um corpo de vizires e altos sacerdotes. A lei é rígida e baseada em princípios religiosos, e a justiça é administrada pelos sacerdotes de Osíris. As divindades de Mulhorand são conhecidas como os reis-deuses, ou faraós, e suas manifestações físicas governaram essa terra por milênios. Embora atualmente os reis-deuses não caminhem mais entre o povo, seus sacerdotes continuam a governar em seu nome. Essas divindades incluem figuras poderosas como Ré, Horus Ré, Anhur, Ísis, Osíris, Neftis, Set e Thoth, cada um com um domínio específico e uma influência particular sobre a vida e a cultura de Mulhorand. Os principais deuses de Mulhorand são Ré, considerado o deus supremo e fundador de Mulhorand, é o deus do sol e da criação. Ele é reverenciado como o pai dos deuses e o grande governante. Sua morte durante as guerras dos Portais dos Orcs marcou um momento crucial na história de Mulhorand. Horus Ré, filho de Ré, é o atual deus governante e frequentemente representado como o faraó encarnado, responsável pela justiça, a ordem e a governança. Anhur, o deus da guerra e da tempestade, é um defensor da mudança e do conflito, como meios para o crescimento e a renovação. Ele é um deus guerreiro, muitas vezes invocado antes de batalhas e conflitos. Ísis, deusa da magia, da maternidade e da fertilidade, é uma figura central na religião de Mulhorand. Ela é vista como uma protetora e curandeira, e muitos lares mulhorandes têm altares dedicados a ela. Osíris, deus dos mortos e do submundo, é o juiz das almas e o guardião do além. Seu culto é particularmente forte entre aqueles que trabalham com os mortos e na administração da justiça. Neftis, a irmã de Ísis e esposa de Set, deusa dos mistérios, da proteção e das sombras. Ela é frequentemente associada à proteção dos mortos e aos rituais funerários. Set, o deus do caos, da destruição e da traição, é uma figura ambígua e muitas vezes temida. Embora seja visto como necessário para manter o equilíbrio, seu culto é frequentemente associado a práticas sombrias. Thoth, deus da sabedoria, da escrita e da magia, é o patrono dos escribas e magos. Ele é reverenciado como o guardião do conhecimento e o mestre da magia. A prática religiosa em Mulhorand é intensa e profundamente integrada na vida diária. O povo é obrigado a orar 4 vezes ao dia, e essas orações são dirigidas a todas as divindades do panteão Mulhorand.
com especial devoção à deidade patrona da família ou do indivíduo. Cada lar tem altares domésticos, onde as oferendas são feitas regularmente, sendo que cada templo é dedicado a uma divindade específica. Mulhorand celebra várias festividades ao longo do ano, cada uma dedicada a diferentes deuses e eventos significativos na mitologia Mulhorand. Essas festividades incluem grandes desfiles, rituais de sacrifício, festas comunitárias e cerimônias religiosas, que podem durar vários dias. Uma das festividades mais importantes é a celebração da vitória sobre os Imaskari, onde se rememora a libertação dos Mulan e a fundação de Mulhorand. Os deuses de Mulhorand têm uma influência direta na governança da nação. As decisões políticas e militares são frequentemente orientadas por augúrios e consultas aos oráculos dos templos. Os sacerdotes são os intermediários entre os deuses e o povo. Eles realizam rituais, interpretam os desejos dos deuses e mantêm a ordem divina. Cada sacerdote pertence a um templo específico e é treinado nas artes mágicas. Os sacerdotes de Thoth, por exemplo, controlam a prática mágica e educam os magos, enquanto os sacerdotes de Osíris são responsáveis pelos rituais funerários e pela administração da justiça. A geografia de Mulhorand é vasta e diversificada. Este antigo império localizado no sudeste de Faerû é conhecido por suas paisagens impressionantes, variando de vastas planícies áridas e majestosas montanhas, florestas misteriosas e rios caudalosos. Cada região de Mulhorand possui características únicas que contribuem para a complexidade e a riqueza da nação. Começando pelo norte, as montanhas da Espada do Dragão formam uma barreira natural imponente. Essas montanhas são conhecidas por seus picos elevados e inacessíveis, habitados por perigosas criaturas como esfinges, grifos e írtacs. A região também abriga um morador temido e poderoso, o dragão azul Gestanius, que representa uma ameaça constante para os habitantes das Terras Baixas. Ao sul das Montanhas da Espada do Dragão, encontra-se o Vale de Bronze, onde flui o curso superior do Rio do Amanhecer. Karamtest, também conhecido como Vale do Bronze, é uma região montanhosa situada nas nascentes do Rio do Amanhecer. Este vale foi outrora um baluarte defensivo contra invasores, lar de um membro da Legião do Amanhecer. A devastação causada pelo aparecimento de Euteb durante a rebelião de Tai deixou o vale infestado por criaturas retorcidas, remanescentes dos soldados mortos. Karamtest é uma região de mistério e perigo, mas também de grande importância estratégica para o Império. Este vale é assim chamado devido às antigas fortificações de bronze que uma vez dominaram a região. Recentemente, a área foi limpa pelos leões marinhos de Simbar e sacerdotes de Anhur. O vale é um local de treinamento militar secreto, onde os soldados disfarçados de monstros retorcidos protegem o território contra invasores, mantendo a ilusão de que as ruínas são assombradas. Sekar é uma região montanhosa e acidentada, conhecida por suas perigosas criaturas selvagens e tribos ferozes. As montanhas de Sekar são ricas em minerais, especialmente cobre e estanho, que são extraídos nas minas locais. A região é também famosa por suas lendas sobre dragões e outras criaturas míticas, que supostamente habitam as montanhas. As vilas de Sekar são fortificadas e os habitantes são guerreiros habilidosos, constantemente em alerta contra invasões e ataques de monstros. Sekar é uma terra de desafios, mas também de grande beleza natural, com vistas deslumbrantes e paisagens intocadas. O rio Haldon Flow, o maior rio de Mulhorand, corta a paisagem de leste a oeste. Este rio profundo e rápido é famoso por suas inúmeras quedas e corredeiras, começando no Lago da Estrela Brilhante e fluindo até o Mar Alamber. As cachoeiras da confluência dos rios são espetacularmente belas e perigosas, com respingos que criam um efeito de arco-íris cintilante. No entanto, suas águas turbulentas tornam a navegação extremamente perigosa, desencorajando a maioria dos barcos que tentam a travessia. No coração de Mulhorand encontra-se o imponente deserto de Hauren, também conhecido como o Deserto de Pó. Esse deserto vasto e desolado é um lembrete das antigas batalhas entre os Imaskari e as divindades de Mulhorand e Anther. As ruínas de Imaskar ainda pontilham a paisagem, guardando artefatos poderosos e segredos perdidos há milênios.
Criaturas perigosas como dragões marrons e azuis e Ifrit renegados habitam o deserto, tornando-o um lugar perigoso e intrigante. Nas regiões litorâneas, o Mar de Alamber é uma característica geográfica crucial, densamente povoado por Sahuagins, que vivem no reino submerso de Alextis. Este mar conecta Mulhorand a outras nações e é vital para o comércio e a navegação. A grande ilha vulcânica conhecida como o Cávio dos Deuses é um refúgio para piratas e um ponto de interesse geográfico e estratégico. A sudoeste, perto do delta do Rio das Espadas, encontra-se a Terra dos Mortos, um cemitério ancestral onde os faraós e suas famílias são enterrados em complexos de tumbas elaboradas. As montanhas e os vales dessa região abrigam trabalhadores e artesãos que constroem e mantêm essas tumbas, protegidas por esqueletos e zumbis animados, que garantem a segurança contra os profanadores. Menesank é uma região pantanosa situada no delta do Rio das Sombras. Esta área é caracterizada por seus extensos pântanos e áreas alagadas, onde o cultivo de arroz é a principal atividade econômica. A vegetação é densa e exuberante, com uma grande variedade de fauna aquática, incluindo peixes e aves migratórias. Os habitantes de Menesank são conhecidos por suas habilidades em navegação e pesca, e a região é vital para o fornecimento de alimentos frescos para Mulhorand. Além disso, a área é repleta de antigos templos e ruínas que emergem das águas, lembrando da antiga grandeza do Império. A Sanibis é uma vasta planície desértica que cobre grande parte do leste de Mulhorand. Essa região é conhecida por suas temperaturas extremas e paisagem árida. No entanto, não é completamente desprovida de vida. Tribos nômades de beduínos percorrem o deserto, vivendo de forma resiliente em um ambiente hostil. A Sanibis também é rica em minerais e pedras preciosas, atraindo mineradores e aventureiros em busca de riqueza. A lenda fala de antigas cidades enterradas sob as dunas, cheias de tesouros e artefatos esquecidos, tornando a região um local de grande interesse para os arqueólogos e exploradores. Além das terras desérticas e montanhosas, Mulhorand também possui áreas férteis e cultiváveis, especialmente ao longo dos grandes rios, como o Rio das Espadas e o Rio do Amanhecer. Chamada de Furitep, esta é uma região situada ao norte de Mulhorand, conhecida por suas terras férteis e clima agradável. As vilas agrícolas pontilham a paisagem, com pequenas comunidades trabalhando em harmonia com a terra. A fertilidade do solo de Furitep é atribuída aos cuidados das divindades locais e aos antigos sistemas de irrigação que ainda são mantidos e usados pelos habitantes. Esta região é o coração agrícola da nação, onde são cultivados cereais, linho e outros produtos essenciais para a subsistência e economia de Mulhorand. As florestas remanescentes, como a Floresta Meth e o Bosque de Ganef, são lares de elfos, meio-elfos e uma variedade de criaturas selvagens. Essas florestas são cercadas de mistérios e lendas, muitas vezes evitadas pelos habitantes locais, devido às histórias de seres ágeis e perigosos que as habitam. Taranoth é uma vasta região de planícies ao norte de Mulhorand, conhecida por suas extensas planícies de linho e tabaco. A agricultura é a espinha dorsal da economia de Taranoth, e as técnicas de cultivo são passadas de geração em geração. A região também é um centro cultural, com muitas festividades e celebrações ocorrendo ao longo do ano, refletindo a rica herança do povo Mulhorand. Taranoth é famosa por suas tradições artesanais, especialmente na produção de tecidos de linho de alta qualidade e artigos de couro. Mulhorand é uma terra vasta e diversificada, composta por várias regiões, cada uma com suas próprias características geográficas, culturais e históricas. As regiões de Furitep, Assanibis, Menesank, Sekar, Taranoth e Karamtest são todas distintas e contribuem para a rica composição do Império. As cidades de Mulhorand são um reflexo de sua rica história, cultura e arquitetura grandiosa, cada uma com suas características únicas e importância histórica. Entre as mais notáveis destacam-se Skuld, Gildaneth, Mishtan e Sultin, todas desempenhando papéis cruciais na vida e na sociedade desta antiga nação. Skuld, a capital de Mulhorand, é conhecida como a Cidade das Sombras, e é uma das mais antigas cidades continuamente habitadas em Faerûn, com mais de 3.500 anos de história.
Skuld foi fundada pelo deus rei Ré, às margens orientais do Mar de Alamber. A cidade é famosa por suas muralhas impenetráveis, que jamais foram atravessadas por um exército invasor. O bairro mais famoso de Skuld é a Cidade dos Deuses, onde se localizam os templos e as antigas residências das encarnações divinas de Mullorand. Este bairro é conhecido por sua arquitetura esplendorosa e rica em detalhes refletindo o poder e a glória das divindades. Em contraste, outras áreas da cidade sofrem com a pobreza e a falta de infraestrutura. Skuld é um centro de comércio e religião, com leis rigorosas e altos impostos. Mas recentemente, muitas das restrições aos visitantes não humanos foram abolidas, tornando a cidade mais acessível a todos. Gildaneth, a segunda maior cidade de Mullorand, é um porto movimentado governado por clérigos de Thoth. A cidade abriga grande universidade e escola de magia, tornando-se um centro de aprendizado e criação de itens mágicos. Os edifícios de Gildaneth são impressionantes, destacando-se pela arquitetura grandiosa e pela presença constante de acadêmicos e magos que estudam e trabalham ali. A cidade é um ponto crucial para o comércio e a educação, atraindo estudantes e comerciantes de todas as partes do Império e além. Mishtan é uma cidade dominada pelo Templo de Osíris, o deus dos mortos em Mullorand. A importância de Mishtan está ligada à sua proximidade com a Terra dos Mortos, um vasto complexo de tumbas nas montanhas da Espada do Dragão. Este local sagrado está constantemente em construção e atraindo uma grande quantidade de trabalhadores durante a primavera. A segurança das tumbas é garantida por esqueletos e zumbis animados, que eliminam ladrões e profanadores. Mishtan é um centro espiritual importante, onde rituais funerários e práticas religiosas relacionadas à morte são realizados. Sultin, uma cidade relativamente nova, mas com um assentamento antigo, é conhecida por ser a primeira linha de defesa entre Mullorand e Tai. A cidade abriga a Fortaleza de Sangue, o alto templo da Igreja de Anhur, o deus da guerra. As fortificações de Sultin são algumas das mais fortes do Império, refletindo sua importância estratégica, além de seu papel militar. Sultin também é um centro de comércio, especialmente por sua localização no rio Haldensflow, facilitando o transporte de mercadorias. Além dessas cidades principais, outras localidades notáveis incluem Neudorild e as ruínas de antigas cidades que abrigam histórias e segredos dos tempos passados. Neudorild é uma cidade mais nova, onde nobres e ricos aposentados se afastam da política intensa das cidades maiores. Governada pela Igreja de Nephthys, a cidade é intolerante com crimes e os ladrões enfrentam penas severas. As cidades de Mullorand são marcadas por uma mescla de grandiosidade arquitetônica, fervor religioso e complexidade social. Cada uma desempenha um papel crucial na sustentação do Império, seja através do comércio, da defesa militar, da educação ou da espiritualidade. Juntas, elas formam o coração pulsante de Mullorand, mantendo viva a herança dos deuses reis e a rica cultura da nação. O clima de Mullorand é predominantemente quente e árido, caracterizando-se por temperaturas altas e baixa umidade ao longo do ano. A maior parte do território é dominada por desertos e planícies secas, onde o sol brilha intensamente e a chuva é uma raridade. Esse clima rigoroso moldou tanto a geografia quanto a vida das pessoas que habitam essa antiga terra. Durante o dia, as temperaturas podem subir rapidamente, frequentemente ultrapassando os 40 graus, especialmente nas áreas desérticas como as Anibes e o deserto de Haurin. Essas regiões são conhecidas por suas condições extremas, com calor escaldante durante o dia e frio intenso à noite. As noites no deserto trazem um alívio temporário, com temperaturas caindo drasticamente, mas ainda assim permanecendo relativamente amenas em comparação com outras regiões do mundo. Nas áreas mais férteis, como Furitep e Menesank, o clima é um pouco mais temperado, devido à proximidade de corpos d'água e sistemas de irrigação que ajudam a moderar as temperaturas. Furitep, com suas terras agrícolas, experimenta um clima um pouco mais moderado, permitindo o cultivo de diversas plantações. Menesank, localizada no delta do Rio das Sombras, apresenta um clima mais úmido e temperado, com pântanos e áreas alagadas que ajudam a manter a umidade no ar, criando um microclima distinto das regiões desérticas ao redor.
Os ventos são uma característica constante no clima de Mulhorand. Ventos quentes e secos, conhecidos como Kamasen, sopram do deserto, trazendo poeira e areia, que podem dificultar a vida cotidiana e a visibilidade. Esses ventos são mais comuns na primavera e podem durar vários dias, cobrindo cidades e vilarejos com uma camada fina de poeira. As precipitações em Mulhorand são escassas e irregulares. A chuva é um evento raro e altamente valorizado, frequentemente associado a bênçãos divinas. Quando ocorre, geralmente vem na forma de tempestades rápidas e intensas, que podem causar inundações repentinas nas regiões mais baixas e secas. Essas chuvas, embora breves, são essenciais para reabastecer os oásis e as fontes de água subterrânea que sustentam a vida nas áreas mais áridas. Nas montanhas de Sekar e Karamtest, o clima é um pouco diferente devido à altitude. Essas regiões montanhosas podem experimentar temperaturas mais baixas e um pouco mais de precipitação, principalmente na forma de neve durante os meses mais frios. As montanhas atuam como barreiras naturais, influenciando o clima das áreas ao seu redor e criando microclimas únicos. A fauna e flora de Mulhorand refletem a diversidade geográfica e o clima variado desta antiga e mística nação. As plantas e os animais que habitam Mulhorand são tanto comuns quanto extraordinários, muitas vezes influenciados pelas forças mágicas e divinas que permeiam a terra. A flora de Mulhorand é adaptada ao seu clima predominantemente árido, com áreas de vegetação densa ao longo dos rios e oásis, nas planícies desérticas de Haurin e nas planícies da Poeira Púrpura. Plantas como cactos e arbustos espinhosos são comuns, adaptadas para armazenar água e sobreviver às duras condições do deserto. Nas margens do rio Howdenflow e do Amanhecer, no entanto, a vegetação é muito mais exuberante. Aqui, juncos altos e papiros crescem em abundância, especialmente nas áreas pantanosas do delta do Rio das Espadas, onde são colhidos para a produção de pergaminhos. Palmeiras e tamareiras são comuns, oferecendo sombra e frutos para os habitantes e viajantes. Em regiões mais férteis, como as terras cultivadas ao longo dos grandes rios, campos de trigo, cevada e linho se estendem até onde a vista alcança. A produção de linho é particularmente importante, usada para tecer as roupas leves, que ajudam a suportar o calor intenso. Nas florestas remanescentes, como a floresta Meth e o bosque de Ganaf, árvores altas e robustas, como cedros e faias, formam dosséis densos que abrigam uma variedade de vida selvagem. A fauna de Mulhorand é igualmente diversa e inclui tanto criaturas mundanas quanto seres místicos. Nas áreas desérticas, animais como escorpiões, pequenos ou gigantes, lagartos e cobras venenosas são comuns. Cobras, em particular, são abundantes, variando de espécies inofensivas a outras extremamente perigosas que habitam os rios e as florestas. Entre estas, destacam-se as cobras de Sekar, conhecidas por seus capuzes alargados e a habilidade de cuspir veneno mortal a vários metros de distância. Nas montanhas e florestas, a vida selvagem é mais variada. As montanhas da Espada do Dragão são habitadas por criaturas temíveis como grifos, esfinges e dragões, incluindo o poderoso dragão azul Gestanius. No bosque de Ganaf, há rumores de elfos selvagens que correm junto com lobos e cervos, bem como outras criaturas místicas que protegem os bosques sagrados. O bosque de Ganaf também é o lar de uma população de antigos escravos fugitivos, que vivem em harmonia com a natureza, mas são ferozes e hostis a intrusos. Os rios e lagos de Mulhorand abrigam uma variedade de vida aquática. O rio Howdenflow, com suas quedas d'água espetaculares, é famoso pelas sereias, que, segundo dizem, hipnotizam os navegantes com sua beleza e canto. Os rios também são infestados por cobras aquáticas venenosas e crocodilos, especialmente nas áreas mais calmas e pantanosas. A fauna mais exótica inclui o lendário pássaro Kofka, também conhecido como pássaro arco-íris. Este pássaro é famoso por sua cauda longa e colorida, que quando aberta reflete todas as cores do arco-íris, hipnotizando os espectadores. Esses pássaros são altamente valorizados e frequentemente mantidos como símbolos de status. Outra criatura notável é o Irathu, a górgona de Mulhorand,
esta criatura enorme, semelhante a um touro de pedra, é conhecida por sua carapaça de escamas pretas encantadas e por suas habilidades regenerativas. O Irafu habita a lacuna da Pedra Rolante e é uma ameaça mortal para qualquer um que invada seu território. Mulhorand também abriga uma variedade de insetos únicos e perigosos, como o besouro escaravelho ou Eduscarabi. Esse besouro se alimenta exclusivamente de carne viva e é particularmente atraído por humanoides inteligentes. Eles formam enxames que podem devastar áreas inteiras, especialmente nas montanhas da Espada do Dragão e nas tumbas da Terra dos Mortos. Mulhorand mantém relações complexas e muitas vezes tensas com seus vizinhos e regiões circundantes, incluindo Tai, Altemascar, Anther, Chesenta, a planície de Poeira Púrpura e o deserto de Haurin. Cada uma dessas relações é moldada pela história, política e geografia, refletindo as profundas interações e conflitos ao longo dos séculos. A relação de Mulhorand com Tai é marcada por um longo histórico de rivalidade e conflito. Tai, originalmente parte do território Mulhorand, conhecido como Netarand, se tornou uma nação independente após a rebelião dos magos conhecido como os Magos Vermelhos. Essa rebelião resultou na formação de Tai como uma magocracia, frequentemente em desacordo com Mulhorand. Os dois países têm se enfrentado em várias guerras, e a fronteira entre eles é uma zona de constante tensão. Tai, com seus magos poderosos e ambições expansionistas, representa uma ameaça persistente para Mulhorand, que responde com vigilância militar e fortificações ao longo de suas fronteiras. Altemascar, que surgiu das cinzas do antigo Império Imascar, também compartilha uma relação complicada com Mulhorand. O Império Imascar foi o opressor original dos ancestrais Mulhorand, e embora o novo Alto Imascar tenha tentado estabelecer uma nação mais justa e progressista, as lembranças amargas da escravidão e opressão permanecem. As interações entre as duas nações são cautelosas, com Mulhorand desconfiando das intenções dos novos governantes de Imascar, apesar de alguns esforços de diplomacia e cooperação. Anther, assim como Mulhorand, é uma das nações mais antigas de Faerûn, e os dois impérios têm uma longa história de rivalidade e guerra. Ambos foram fundados por deuses reis, e ao longo dos milênios lutaram por territórios e influência. A recente história de Anther tem sido tumultuada, especialmente com a morte de sua divindade governante, Gilgalm, e a subsequente invasão Mulhorand. Mulhorand conquistou partes significativas de Anther, aproveitando a oportunidade para expandir seu território e influência. Essa conquista aumentou as tensões regionais e complicou ainda mais a política na região. A relação entre Mulhorand e Chesenta é caracterizada por comércio e rivalidade. As cidades-estado de Chesenta são conhecidas por sua cultura marcial e orgulho independente, e embora haja comércio entre as duas regiões, as diferenças culturais e a competição por recursos e influência mantêm as relações frequentemente tensas. Chesenta também serve como um intermediário estratégico nas interações de Mulhorand com outras nações do Mar das Estrelas Cadentes. A planície da Poeira Púrpura, uma extensão desértica ao norte de Mulhorand, é uma região de mistério e perigo. As areias púrpuras impregnadas de magia antiga e instável são evitadas pela maioria dos Mulhorand. No entanto, a planície serve como uma barreira natural e uma zona tampão entre Mulhorand e as terras selvagens ao norte. As incursões de criaturas mágicas e monstros da planície da Poeira Púrpura são uma ameaça constante, exigindo patrulhas regulares e guarnições ao longo das fronteiras. O deserto de Haurin, conhecido como o Deserto de Pó, é uma vasta e desolada extensão que foi o coração do antigo Império Imascar. Após a queda de Imascar, o deserto permaneceu como um símbolo da destruição e decadência. Para Mulhorand, Haurin é tanto uma lembrança sombria da opressão passada, quanto uma terra de oportunidades, cheia de ruínas antigas e artefatos poderosos. Exploradores e arqueólogos Mulhorand frequentemente se aventuram no deserto em busca de conhecimento e tesouros, mas as expedições são perigosas e muitas vezes fatais, devido às condições adversas e aos remanescentes mágicos. A história de Mulhorand é uma das mais antigas e fascinantes de Faerûn, marcada por ascensões, quedas e renascimentos. Tudo começou há mais de 4 milênios, quando o poderoso Império Imascar
conhecido por suas habilidades artísticas e mágicas, abriu portais para o outro mundo, trazendo centenas de milhares de humanos, os Mulan, para servir como escravos. Para impedir qualquer interferência divina, os Ismaskari ergueram uma barreira mágica que bloqueava a entrada de divindades em seu domínio. Os escravos Mulan sofreram por séculos até que suas divindades finalmente responderam às suas súplicas. Em um ato de intervenção divina, Ao, o Senhor de Tudo, permitiu que manifestações mortais das divindades Mulan passassem pela barreira. Esses deuses heróis chegaram em Toril e começaram a fomentar uma rebelião contra os Imaskari. Em 2489, antes do cômputo dos vales, os deuses liderados por Horus atacaram a capital dos Imaskari, Inupras, iniciando uma revolta que se espalhou rapidamente. Em 2488, antes do cômputo dos vales, os Imaskari foram derrotados e o império caiu. Após a queda de Imaskar, os deuses Mulan fundaram Mulyorand e Anther. Mulyorand foi formalmente estabelecida em 2135 antes do cômputo dos vales, com a fundação de Skuld, a Cidade das Sombras, por Ré. Inicialmente, Mulyorand era uma coleção de cidades-estado governadas por diferentes deuses, mas a ameaça de Anther e outras forças externas uniu essa cidade sob a liderança de Ré. Durante o Primeiro Império, Mulyorand expandiu-se rapidamente, anexando os estados sucessores de Imaskar, como Senfar e Murgon, e colonizando territórios como Netarand, o que é hoje Tai. No entanto, uma rebelião em Netarand abriu um portal para outro mundo, desencadeando as guerras dos portais dos orcs. Em 1076 antes do cômputo dos vales, hordas de orcs invadiram, resultando na morte de muitos deuses e heróis, incluindo o deus Ré, morto em decorrência do deus orc Grumsh. O custo da guerra foi alto, e Mulyorand entrou em declínio, levando ao fim do Primeiro Império. O Segundo Império começou após a Guerra Civil que se seguiu às Guerras dos Portais dos Orcs. Horus Ré unificou Mulyorand novamente, mas a nação estava enfraquecida. Muitos territórios foram perdidos ou declararam independência, como Senfar. Durante séculos, Mulyorand lutou para recuperar suas antigas glórias, mas conflitos contínuos e a ameaça de Narfel, no norte, enfraqueceram ainda mais o Império. O Segundo Império terminou com a rebelião dos Magos Vermelhos em Tai, que se separou de Mulyorand em 922, após o cômputo dos vales. A perda de Tai foi um golpe devastador, resultando na morte de milhares de soldados e na destruição de cidades importantes como Derrumid. Mulyorand entrou em um período de introspecção e reconstrução, fortalecendo suas fronteiras e economias internas para evitar mais perdas. A Condenação Mágica foi um período de intensa repressão e conflito em Mulyorand. Desencadeado pela rebelião de Tai, o faraó da Ira, Totibistep I, tentou controlar os magos do reino, impondo registros obrigatórios, dízimos mágicos e um novo alfabeto mágico. A resistência dos magos culminou na execução pública de Mumed de Halfil, que desencadeou uma revolta liderada por Nezrak. Após meses de conflitos violentos, Nezrak se sacrificou com um feitiço explosivo, matando Totibistep I e encerrando a guerra. O período conhecido como Morte da Verdade ocorreu após a Condenação Mágica, quando Totibistep II assumiu o trono e instaurou uma inquisição para eliminar traidores entre os magos e sacerdotes, usando lâminas encantadas para detectar os culpados. Esta inquisição resultou na execução de milhares, até que os altos magistrados de Osíris interviram e interromperam as execuções. Totibistep II foi destituído e condenado a uma existência como escravo em forma de estátua viva. Esses eventos refletiram a crise de poder e a desconfiança entre os magos e a autoridade religiosa e governamental em Mulyorand. No século XIV, durante o tempo das perturbações, Al dissolveu a barreira Imaskari, permitindo que as manifestações divinas retornassem às suas essências primárias. Pela primeira vez, Mulyorand foi governada por um faraó mortal, Horus-Step III. Este período trouxe alguma estabilidade, mas também preparou o terreno para novos conflitos. Após a morte de Gilgan em Anther, Mulyorand invadiu seu antigo rival, expandindo-se novamente. O Terceiro Império começou formalmente com a ascensão de Horus-Step III ao trono como faraó. Sob sua liderança, Mulyorand lançou uma série de reformas para modernizar e estabilizar o Império.
Essas reformas incluíram a abolição da escravidão, um movimento significativo para uma nação que havia dependido de trabalho escravo por milênios. A escravidão foi substituída por um sistema mais justo de trabalho contratado, e a educação foi promovida como um meio de melhorar a vida de todos os cidadãos. Entretanto, a praga mágica de 1385 foi catastrófica para Mulhorand. A terra foi dilacerada, muitas vidas foram perdidas e parte da população foi transportada para Abeir. O império desmoronou e a região ficou desprovida de civilização, até que a maga Uzuzi Mana Alin fundou o Alto Imascar em seus antigos territórios. No entanto, os sobreviventes Mulan sempre nutriram ressentimento pelos Imascari e rezaram pelo retorno de seus deuses. No final do século XV, o mago Nesran, o andarilho de mundos, voltou a Faerûn e começou a planejar a queda de Alto Imascar. Com a segunda separação, os deuses do panteão Mulhorand retornaram e lideraram uma revolta bem-sucedida. Em 1487, os Mulani derrotaram os governantes de Alto Imascar, restaurando Mulhorand. Nos anos seguintes, Mulhorand, agora governada novamente pelos deuses reis, em formas mortais, concentrou-se em estabilizar seu território e abolir novamente a escravidão, um legado doloroso do antigo Império Imascari. Os deuses declararam que a escravidão não seria mais praticada entre os Mulan, e o país começou a se reconstruir. Hoje, Mulhorand está em um período de renascimento, com uma sociedade que, embora ancorada em suas antigas tradições e religiosidade, busca se adaptar e evoluir para enfrentar os desafios do novo milênio. A nação continua a se proteger contra ameaças externas e a consolidar sua identidade como um dos mais antigos e resilientes impérios humanos de Faerûn. Mulhorand permanece um testemunho duradouro de poder, fé e adaptação em Faerûn. Desde suas origens como uma nação de escravos libertados pelos deuses até sua evolução através de incontáveis provocações e conflitos, Mulhorand destaca-se como um império forjado pelo sangue e sacrifício. Suas cidades ancestrais como Skuld e Mishtan e as imponentes pirâmides e templos são monumentos à devoção e à glória de um povo profundamente religioso. A presença contínua de seus deuses, manifestados na forma de líderes semidivinos, e a riquíssima cultura, imbuída de magia e tradições milenares, fazem de Mulhorand um farol de esperança e perseverança. A história de Mulhorand é marcada por guerras devastadoras, como a Guerra dos Portais dos Orcs, e períodos de turbulência interna, como a condenação mágica e a morte da verdade. No entanto, cada desafio só fortaleceu a determinação dos Mulhorand em preservar sua identidade e herança. Hoje, Mulhorand continua a influenciar as terras ao seu redor, tanto pela sua política externa, quanto pela sua rica cultura e comércio. Suas contribuições para a magia, religião e governança em Faerûn são inestimáveis, consolidando seu papel como um pilar fundamental na história e no desenvolvimento do continente. Em um mundo em constante mudança, Mulhorand permanece como um símbolo de resistência e continuidade, um lembrete perene da grandeza que pode ser alcançada através da união entre o divino e o mortal. Gostou desse vídeo? Então dê um joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo. Acesse também as nossas redes sociais e aprenda mais sobre a história, personagens, lugares e monstros de Forgotten Realms e Dungeons & Dragons. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!